Jesus faz um convite. Qual o convite que você gostaria de receber hoje? Nós vamos ler o texto da palavra de Deus em Marcos capítulo 2. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. Desculpa, irmãos, é a partir do verso 13. É capítulo 2 de Marcos mesmo. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam assentados à mesa com o Jesus e os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus, como disse, ele faz um convite, né? Ele passa agora nessa região, identifica Levi. Jesus começa a sua trajetória agora para chamar os seus discípulos, com vistas, né, à sua escola de discípulos, ao ministério que ele veio para anunciar o evangelho a todo mundo, a toda criatura. E ele começa então a preparar aqueles que iam dar início com ele nessa missão. É interessante que Jesus Cristo ele vai estar identificando, né, como só ele mesmo pode fazer cada um desses servos, desses escolhidos. E ele vai chamar pessoas das mais diferentes naturezas, culturas, para que sigam e façam essa obra maravilhosa com vistas à salvação de todos. E ele vai chamar então Levi, que vai contrariar então esses que vão estar participando. Lucas capítulo 5 vai falar que Levi, no caso, Mateus, que agora recebe, né, uma mudança já de nome também, Levi, que passa a ser Mateus, significando o presente de Deus. Ele é um publicano, ele é o chefe da coletoria de impostos, ou chefe dos cobradores de impostos, e a área de atuação dele é na divisa da província de um lugar chamado Acre com a província de Damasco. E neste território é que ele comanda, então, e administra os recursos para o Império Romano que são coletados pelos cobradores. Ele está no seu dia, vamos dizer, normal de trabalho. Ele está cumprindo a sua jornada, a sua trajetória, como cada pessoa, como cada um de nós. E ele é surpreendido
por este chamado, por este convite, de forma que, ao longo da nossa caminhada, cuidando, é claro, dos nossos compromissos, dos nossos afazeres, nós vamos estar também recebendo, sem dúvida, muitos convites, né? Muitas propostas, e precisamos então identificar qual é, né, o convite mais favorável, mais adequado. Qual é a proposta que realmente vale a pena investir o nosso tempo, vale investir os nossos recursos, vale investir a nossa atenção. Porque assim como Levi, nós também temos as responsabilidades diárias, nós temos também a grande responsabilidade com a nossa vida e com aqueles que Deus coloca ao nosso redor. Então cabe uma reflexão nesse aspecto. Jesus, ele é conhecedor de todas as coisas, é o Deus conosco, é o Deus que sonda os nossos corações e conhece a intenção também da alma, da mente, do coração, da nossa vida, e por completo. Jesus é esse Deus onisciente, onipotente. E a sua palavra, né, que é atemporal, ela cabe para nós hoje também, da mesma forma como coube para Levi, que aos olhos dos religiosos, dos fariseus, como diz aqui o texto, era um pecador, era um publicano, era alguém que precisava estar à margem dos relacionamentos. Mas Jesus não entende desta forma. E Jesus, então, conhecendo, como disse, o coração e as intenções, ele aproveita a oportunidade. E ele aproveita não para causar uma confusão, mas ele aproveita para abençoar, porque ele é o grande abençoador. E ele agora traz respostas para aquele público tão necessitado. E com essa palavra, então, eterna de Deus, ela, então, vai também nos ajudar, vai nos esclarecer também questões necessárias. Jesus vai, né, mostrar para aqueles que, assim como nós dissemos aqui no capítulo 2, que eu li o versículo inicialmente, quando deveria ler o 13, fala de um paralítico que chegou até Jesus, ou seja, um enfermo, um doente, fisicamente, que precisava de perdão e que precisava de cura. E ele foi trazido, aqui Marcos narra, que ele foi trazido por 4 pessoas. E foi introduzido na casa aonde estava Jesus, tirando o telhado da casa e descendo aquele leito, para que Jesus, então, né, na esperança dele, Jesus tocasse nele e desse a cura que ele precisava. Jesus não se incomodou com isso, permitiu, visualizou, avaliou e certamente gostou, né, teve prazer na atitude daqueles que estavam ajudando o seu próximo. Em meio à dificuldade, né, a dificuldade de locomoção, não sabemos a distância que eles percorreram, a dificuldade com a multidão que cercava, então não permitia entrar naquela casa, e eles não se deram por satisfeitos para ter toda aquela engenhosidade de subir, de descer. Jesus então vai responder, aproveitando de que, assim, né, como aquele paralítico, aquele enfermo, também o homem nos seus pecados, nos seus delitos, sem o arrependimento, também está enfermo.
pelo pecado da incredulidade. E assim, então, que ele era esse médico que poderia dar cura para um paralítico, obrigado, meu irmão, tanto cura para um paralítico, como cura também para um pecador, até mesmo porque Jesus chama pecadores, né? Ele veio salvar pecadores. E de forma que o perdão é a restauração, a saúde para cada pessoa. O Dr. Virbes, que é um comentarista muito especial, muito bom, muito recomendado, é um comentarista expositivo da Bíblia. Ele diz que há 3 tipos de pacientes que Jesus não pode curar da doença do pecado. Primeiro, aqueles que não o conhecem. Segundo, aqueles que o conhecem, mas se recusam a crer nele. E terceiro, aqueles que não admitem que precisam dele. E ele avalia que os escribas e fariseus, eles se encaixam nessa terceira categoria, como também todos os pecadores de hoje, que têm um pensamento muito equivocado e que você possivelmente já tem encontrado esse pensamento. Eu sou mais crente do que eles, né? Então, às vezes nós encontramos um ser humano com esse equívoco, de que ele não precisa da igreja, da comunhão da igreja, ele não precisa de ninguém para auxiliar, da sua companhia, porque ele já é suficiente para seguir o seu caminho. E Jesus enfrenta esse público, mas com uma atitude que é a atitude de Jesus, né? Atitude cristã. É a atitude também que nós certamente precisamos estar seguindo na mesma linha, né, que Jesus, né? Então precisamos reconhecer que somos pecadores, precisamos do perdão do Senhor, da direção dele, da salvação dele, que só ele pode dar. E Jesus à mesa, ele reflete então o perdão completo do Senhor. Ele também compartilha com os pecadores os benefícios da sua mesa. Apocalipse 3:20, a Bíblia diz para nós, né, Jesus disse: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. De forma que, no capítulo 5 de Lucas, Lucas vai então narrar, ajudar, né, nessa narrativa, informando para nós que Levi, agora Mateus, ele dá um grande banquete. Ele convida, né, os amigos, certamente a família, e oferece a Jesus Cristo esse banquete de honra. Era um sinal, né, de gratidão, né? Por isso nós temos aqui nesse texto, né, a expressão de um banquete de gratidão, aonde nós podemos estar visualizando que, em primeiro lugar,
Levi oferece um banquete de gratidão por um Deus que não está indiferente aos pecadores. Jesus revela que Deus não ama menos o homem por causa do pecado. E a Bíblia então vai mostrar para nós isso claramente, né? João 3,16 é um texto muito conhecido nosso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus amou-nos de tal forma, e Ele amou a todos, né? As crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, pessoas de todas as idades. Ele continua a amar, e Ele continua a salvar aqueles que compreendem o plano salvífico, aqueles que reconhecem então a sua necessidade de salvação, porque este é o principal. Cada um de nós precisamos reconhecer a nossa necessidade de salvação. Não adianta passar por esse mundo com muitas conquistas e chegar no final sem a salvação. Prejuízo total. Eu me lembro do irmão Antônio Inocêncio, que é avô da irmã Luci. Ele já numa idade já avançada, depois dos seus 80 anos, porque ele morreu já com mais de 90, e eu batizei ele aqui com perto dos 90 anos. Ele contava as suas histórias de vida, e ele era conterrâneo lá de Itaperuna também, da roça. E ele falou então, depois de um tempo, depois de batizado, e ele tinha um problema de pele, que hoje eu acho que seria herpes zoster. Engraçado que naquele período, ninguém cogitava sobre isso, né? Mas certamente era herpes zoster que ele tinha, porque ele tinha um problema na pele, onde não podia nem encostar uma roupa, assim, na parte, principalmente das costas dele, na parte das costas. E ele, com muito esforço, às vezes ele colocava a camisa por cima. Quando ele vinha aqui à igreja, ele fazia esse esforço, e a gente falava com ele, você não precisa, pode ficar tranquilo, não precisa de colocar a camisa não, mas ele fazia questão de colocar a camisa por cima do ombro. E ele então contava que era a coisa mais especial que ele conseguiu fazer, ou seja, Deus fez por ele, né? Foi entender o plano de salvação. E ele se alegrava com isso sempre, e comentava então das histórias lá da vida dele. Assim Deus vai salvando, né, as pessoas. E outros, irmão Antônio, parece que é Antônio Osório o nome dele, pai do Luiz, né, irmã Severina? Pregando aqui, eu disse quem gostaria de aceitar Jesus Cristo, né, poderia levantar a mão, e aí ele na mesma hora levantou as duas mãos, né, levantou do banco com as duas mãos levantadas, dizendo que queria aceitar Cristo, né, junto com outras pessoas. E também ele vai dizer que coisa boa foi a decisão ao lado de Cristo, porque ele tinha vivido uma vida longa, já com mais de 80 anos de idade, e não tinha até então entendido que Deus salva as pessoas. Para a gente isso é tão normal, né? Criado no Evangelho e que conhece o plano de salvação, mas para muitas pessoas ainda, meus irmãos, isso ainda está distante. Muitos, e até familiares nossos, que não conseguiram ainda entender de que Jesus realmente salva, que a salvação é o bem maior, porque a salvação é para nós tranquilamente a eternidade com Deus. Mas para muitos,
isso ainda está distante. E Levi, ele tem esse rico privilégio de entender e de aceitar, e ser usado tremendamente por Deus. Ele vai deixar para nós o Evangelho, segundo o seu nome, Mateus, com riquíssimas informações a respeito do ministério de Jesus, assim como Lucas, né? Assim como João e tantos outros. E com essa gratidão, com esse entendimento, contrariando as suas amizades, contrariando a liderança religiosa que interpretava equivocadamente a lei, que exagerava em muitos pontos, ele vai entender o evangelho genuíno de Cristo, de Deus. Romanos 5:8, eu falei João 3:16, também é um texto muito conhecido nosso, e diz que, que Deus prova o seu grande amor por nós, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus vai mostrar isso, Jesus vai mostrar isso, que realmente Jesus veio nos salvar, e é preciso que cada pessoa entenda que ele veio salvar os que precisam de salvação. Ele veio salvar os pecadores. De forma que precisamos deixar pensamentos equivocados. Jesus disse também em Lucas 19:10, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Os sãos não precisam de médico, foi o que Jesus disse, e sim os doentes, o último verso que nós lemos. Em segundo lugar, Levi oferece o banquete da gratidão pelo perdão que recebeu. Mateus como falei, era o chefe dos fiscais, dos cobradores, a serviço do tetrarca Herodes, naquela rota que divisava com essa província chamada Acre e Damasco. Enquanto os fariseus procuravam a salvação por meio da segregação, Jesus oferecia a sua graça, ou a graça de Deus, na comunhão. Como então há uma diferença que precisa ser observada nesse comportamento puramente religioso. Porque até no nosso tempo ainda perdura bastante esse pensamento da separação. Da separação por causa disso, daqui. Então é enumerado uma série de comportamentos presos a costumes e que causa dificuldade para muitos de aceitar a salvação puramente pela graça. Ainda perdura em nosso tempo o pensamento de que a salvação depende de algo mais, de fazer algo mais, de se comportar de uma forma tal. Mas a salvação, ela independe dessas questões, das questões culturais. Ela é plena, uma vez que o ser humano é alcançado pela salvação, ele também vai ser curado, porque a salvação é cura, é libertação. E, sem dúvida alguma, nessa cura, nessa libertação, está também intrínseco toda a sabedoria de Deus, para então agir de acordo com um cristão, se comportar como um cristão. Até mesmo porque todos estamos em crescimento.
até a estatura de varão perfeito. Assim, então, Jesus, ele trabalha, ele não trabalhava, ele trabalha, e está trabalhando hoje, né? E ele diz que ele trabalha como o pai dele trabalha, né? Então assim ele trabalha, dessa forma, plena, dessa forma, né, tão especial. Ele age, né, e ele oferece, né, a graça de Deus na comunhão, não na separação, mas na comunhão. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, também ele oferece esse banquete da gratidão pela presença de Jesus em sua vida. Ele oferece, então, o banquete por um Deus que não está indiferente aos pecadores, pelo perdão que ele recebe e pela presença de Jesus em sua vida. Os que se julgam justos separam-se da graça salvadora de Jesus. Mais do que presente em sua casa, Jesus agora é presente na sua vida. Isso é uma realidade também para nós hoje, irmãos. Jesus está presente conosco, aonde nós vamos, na nossa casa, nas nossas reuniões. Mas mais do que isso, ele está presente na nossa vida. Então é por isso que ele vai nas nossas reuniões e é por isso que ele está na nossa casa também. Amém, irmãos? É dessa forma que funciona, né, o agir de Deus. A presença de Jesus, ela dissipa as dúvidas, ela traz paz, ela traz restauração, ela traz segurança para cada um. E é por isso que você precisa de Jesus na sua vida, independentemente da sua idade, da sua condição financeira, da sua condição de saúde. Não importa a situação, as circunstâncias. Você precisa de Jesus hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Então, se você tem a oportunidade hoje de abrir o coração e o seu entendimento, né? A gente fala coração, mas sabemos que a mente é que é a sede dos pensamentos, das decisões. A Bíblia diz que precisa ser tomada a decisão hoje. Hoje. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Não permita, então, o coração ficar duro, indiferente ao poder de Deus, à bênção de Deus, o convite de Deus, para que você também possa celebrar esse banquete da gratidão, para que a sua vida seja uma vida plena de gratidão, seja uma morada de gratidão diária. A presença de Jesus, ela encoraja uma nobre razão para viver. Sim. Com Cristo na nossa vida, com o amor de Deus agora dirigindo os nossos passos, porque é isso que Jesus sempre fez, e daí a grande diferença para toda a liderança religiosa que nós encontramos no Novo Testamento, e até também no Antigo Testamento, porque, sem dúvida, Jesus exerceu o seu ministério baseado em 1 Coríntios 13, no poema universal do amor. O amor é paciente, o amor é longânimo, o amor é sofredor. O nosso ministério, a nossa vida precisa ser também
dirigida dentro desse prisma do poema universal do amor. Porque nós vamos estar doando aquilo que nós recebemos de melhor. Muitos preferem o caminho da justiça, da autojustiça. E aí então vêm os julgamentos equivocados. Assim se comportavam os fariseus, baseado na sua interpretação da Torá. E como Jesus os confrontou por causa desse equívoco, desse extremismo. E por que o extremismo? Porque certamente faltava 1 Coríntios 13. Então, pense nisso. Comece a exercitar a sua vida sobre o prisma de 1 Coríntios 13. De como o amor se comporta. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele doou, né? E aí Jesus, né, Romanos 5,8 citei, diz, mas Deus prova o seu amor, né, por nós, sendo nós ainda pecadores. Ganhamos esse amor. Como estamos exercitando esse amor? Esse amor é poderoso, que fez com que Levi levantasse do lugar dele e seguisse a Jesus. Esse amor é poderoso, que fez com que Zaqueu também, vendo a multidão e Jesus aproximar, sobe num sicômoro cheio de espinhos, para poder visualizar e ser também chamado, encontrado por Jesus Cristo. E da mesma forma, ele faz um banquete de gratidão para Jesus. E assim também como os irmãos que estavam pescando, né, Simão também estava, né, e Tiago e João, e Jesus também os chama com esse amor, baseado nesse amor, eles também seguem e vão ter uma vida, né, encorajada e agora uma nobre razão para viver. A Bíblia fala, a história fala de muitos personagens que conheceram esse amor de Deus. Martin Luther King foi um pastor batista do século passado que fez grande diferença na sua geração, mostrando esse grande amor de Deus, enfrentando na justiça, sendo preso, mas, né, conseguiu vencer, foi assassinado, perdeu a sua vida por causa de uma causa, né, a causa do amor, de ver um país livre, de onde as pessoas pudessem se locomover livremente. Mahatma Gandhi também foi um personagem também expoente, indiano, que conseguiu, né, vencer a pobreza, cursar, né, a faculdade na Inglaterra, vir para a Inglaterra, que a Índia era colônia da Inglaterra, e ele conseguiu vir estudar, e depois de se preparar, ele volta para o país dele, para ajudar os seus conterrâneos. Diz que na manhã que ele foi assassinado, e ele foi assassinado por um radical, né, um radical do Islã, tinha que ser, né, meu irmão? Ele naquele dia tinha atendido cerca de 500 pessoas na sua casa, aonde as pessoas vinham para receber as informações. E
ele então foi alvejado ali durante o seu trabalho. Mas ele também deu a sua vida por buscar oferecer uma vida melhor à sua geração, aos seus contemporâneos, né, à sua população, ao seu país, e ver também o país ser liberto, né? Ele não consegue ver o seu país liberto, mas logo depois, em seguida, o país recebe a independência do Império, né, do Império Britânico, que dominava. E tantos outros que a Bíblia vai falar para nós, também, tanto na Bíblia, que deram a sua vida, como também durante a história geral. Assim, meus irmãos, todos esses compreenderam uma razão nobre para viver. E nós aprendemos, então, de uma forma bem mais ampla, com Jesus Cristo, né? Que deu a sua vida por nós, pecadores, para além de dar para nós uma razão nobre de viver até a sua volta, enquanto estivermos aqui, como também uma nobre razão e uma nobre condição de vida na eternidade, para toda a eternidade. Então, crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e segui-lo, sem dúvida, é a maior conquista, é a melhor condição. Você pode fazer isso nessa noite, sem dúvida alguma. Mateus, que agora, né, o significado, antes era Levi, e agora recebe o nome de Mateus com o significado presente de Deus. Ele recebe e aproveita a grande oportunidade de trocar o reino dos homens pelo reino de Deus. Qual a sua decisão hoje? Eu comecei a mensagem com uma pergunta: qual o convite que você gostaria de receber nessa noite? E deixo para você, então, na conclusão agora, qual a sua decisão mediante o convite? Qual a sua decisão? Cabe a você. Que Deus o abençoe, te encoraje e que você, breve, né, ou hoje mesmo, possa preencher a ficha minha maior decisão e seguir a Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor. Amém? Deus seja louvado. Assim ficamos por aqui.